Então, para efeitos de aviso, esta palestra está sendo gravada e será disponibilizada no canal da FUMEC no YouTube. E, portanto, todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens durante a palestra. Caso não autorize, basta permanecer com a câmera desligada. Bom, gente, agora nós temos uma apresentação que está nomeada como Práticas de Saúde Mental em Tempo de Pandemia. E é curioso porque a gente vê que em todas as apresentações, praticamente, esse termo apareceu, né? Então, a saúde mental, ela tá na ordem do dia, né? Não há mais como a gente negar, né, os efeitos desse tempo, né, desse tempo de pandemia sobre a subjetividade coletiva e individual, né? Então, a forma como nós pensamos em estruturar essa apresentação, inicialmente eu vou fazer uma pequena discussão, né, do tema a partir da psicanálise, tá? A turma que não gosta da psicanálise, fica tranquila, que vai ter coisa mais legal depois, que é exatamente a apresentação de 6 estagiárias que estão atendendo na clínica escola e que nós selecionamos assim, pequenos fragmentos dos casos que elas estão atendendo, que demonstram, de alguma forma, como que a pandemia afetou, como que a pandemia está presente, e afetou no sentido até também positivos, podemos dizer isso. E hoje à noite, é surpresa também para as estagiárias, porque nós já falamos de manhã, nós temos 2 surpresas. Primeiro, o Vitor, que apresentou os textos, não vai poder vir, que ele teve Covid há umas 2 semanas atrás, e ainda está se tratando com o corticóide, então ele falou que esse horário ele já está derrubado. Então ele não vai poder vir. Se a gente tiver tempo, eu pensei de antecipar a fala de vocês. Se a gente tiver tempo, depois eu apresento os textos que ele ficou de apresentar, depois eu ponho o link para quem tiver interesse. Mas a outra surpresa é que Gabriela Simões, que é a estagiária da supervisão de saúde mental, que faz estágio numa residencial, né, numa moradia assistida. Nessa semana eu convidei, né, os alunos, se tivessem interesse, de apresentar algum aspecto relacionado ao estágio. A princípio ninguém achou interessante, até porque nosso estágio hoje está reduzido na questão desse residencial, que é um residencial privado, né, chama Residencial Olhar, que fica ali na Serra, que tem acolhido muitos estagiários e tem sido uma experiência bem rica também. E alguns estágios no Freud Cidadão, mas não entendemos, né, que teria uma... É óbvio que ninguém escapou, né, mas não achamos que nesses serviços a pandemia estava com uma questão que pudesse, que nos permitisse, né, desenvolver alguma discussão mais específica e também a partir da psicanálise. Então, nós teremos, mas nesse sentido, a Gabriela me interpelou hoje, dizendo que gostaria de fazer uma intervenção, né? Pelo que eu entendi, vai ser surpresa para mim também, pelo que eu entendi, ela vai fazer uma discussão aí a partir de um texto, né? É isso, né, Gabi?
Então, eu pensei de eu fazer a minha apresentação, depois eu passo para você, Gabriela, que me pareceu que é interessante, que acho que tem conexão com o que eu vou apresentar, e depois a gente passa para as estagiárias do curso da supervisão de psicanálise poder apresentar e a gente faz a discussão. Pode ser assim? Beleza. Bom, então, deixa eu ver se dá aqui para... Nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer, né, que esse termo entrou definitivamente, né, esse termo saúde mental, na pauta da sociedade, com reconhecimento de que algo na dimensão subjetiva é afetado, foi afetado, portanto, é afetado por aspectos que ultrapassam a interioridade psíquica dos indivíduos. O paradigma da complexidade que nos orienta há algum tempo, composto pelos aspectos biológico, psicossocial e sexual, passa a constituir uma certa nova referência a partir do compartilhamento de um sofrimento que tem dimensões coletivas. Mas nós, de alguma forma, nós da psicologia, nós que estudamos na FUMEC, já sabíamos disso, já tínhamos notícia de que esse paradigma biopsicossocial sexual que deve orientar o nosso trabalho. Nós sabemos que o sujeito é um efeito traduzido na linguagem que recebe todas essas categorias, biopsicossexual, em parte irrepresentável, para se constituir na e a partir da relação com o outro. Se já sabíamos, a que se deve essa descoberta estarrecedora, para muitos, dessa entrada da saúde mental na pauta da sociedade brasileira? Bom, essa é uma pergunta. Devemos retornar um pouco mais e localizar na questão da verdade uma referência central. Foucault ensinou que a verdade é o efeito de um discurso veiculado por um saber que sustenta um poder. O saber, que fique claro, não é o saber absoluto da ciência ou das religiões. Apenas. Pode ser qualquer saber que, constituindo um discurso, veicule uma verdade. Podemos aplicar essa lógica também nos tratamentos que realizamos, na perspectiva de que o sujeito possa construir um saber e enunciar sua verdade. Estruturalmente, essa verdade não toda dizível, mas que sustenta também uma luta de poder, a princípio entre as pulsões e o recalque, em direção à sua satisfação. Mas na dimensão social, esse encadeamento lógico, proposto por Foucault, entre poder, saber, discurso e verdade, poder, saber, discurso e verdade, ganha nos últimos anos no Brasil um ambiente que alguns denominaram de época da pós-verdade. Isso antes da pandemia, né? Sem entrar nessa discussão, saliento aqui como que a opinião se tornou uma certa medida da verdade. Cito aqui Boaventura de Souza Santos, num artigo da revista Outras Palavras. Houve uma repetição e uma mudança tectônica na opinião pública. É um texto recente do Boaventura.
Os últimos 100 anos foram o século da expansão do direito a ter opinião. O que antes era um privilégio das classes burguesas transformou-se num direito exercido por vastas camadas da população, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Essa expansão foi muito desigual, mas permitiu enriquecer o debate democrático com a discussão de alternativas políticas significativamente divergentes. O conceito de razão comunicativa, proposto por Habermas, se assentava na ideia de que a formulação da discussão livre de argumentos, prós e contra, em qualquer área de deliberação política, transformava a democracia no regime político mais legítimo, porque garantia a participação efetiva de todos. Uma visão aí, aos dias de hoje, quase ingênua, né, de Habermas. Acontece que nos últimos 30 anos, a sociedade midiática primeiro e a sociedade internética depois produziram uma cisão insidiosa entre ter opinião e ser proprietário da opinião que se tem. Fomos expropriados da propriedade da nossa opinião e passamos a ser arrendatários ou inquilinos dela. Como não nos damos conta dessa transformação, podemos continuar a pensar que tínhamos opinião e imaginar que ela era nossa. Empresários de opinião de todo tipo entraram em cena para, simultaneamente, reduzir o leque de opiniões possíveis e intensificar a divulgação de opiniões promovidas. Os agentes principais desta transformação foram os partidos políticos, os governos, os meios de comunicação oligopólicos e os sistemas de publicidade, inicialmente vocacionados para o consumo de massa de mercadorias, os quais foram sendo direcionados para o consumo de massa do mercado das ideias políticas. Assim surgiu a sociedade midiática e a política espetáculo, onde as diferenças substantivas entre as posições em que se diverge são mínimas, mas apresentadas como se fossem máximas. Foi o primeiro passo. O passo seguinte ocorreu quando, da sociedade midiática, passamos à sociedade internética. Nesse passo, o direito a ter opinião expandiu-se sem precedente, e a expropriação da opinião de que somos usuários, mais que titulares, atingiu novos patamares. Surgiram os empresários, tanto legais quanto ilegais, da manipulação da opinião pública, de que são exemplos paradigmáticos as redes e as páginas de Facebook, Instagram e WhatsApp, que produzem táticas de desinformação particularmente ativas em períodos eleitorais e em outros períodos também. Essa é mais ou menos a ideia do Boaventura de Souza Santos sobre... Ele introduz nessa discussão sobre a perspectiva da opinião como um novo estatuto de saber. Eu me aproprio para pensar a opinião como esse novo estatuto de saber. Então, a opinião alçou o lugar de saber e, de maneira mais ou menos alienada, passou a servir a um poder que envolve a disputa ética e política em torno da liberdade, curiosamente. Nesse sentido está a diferença entre os lados desta disputa. De um extremo a outro, do modelo neoliberal de Estado ao modelo socialista, do direito individual ao direito coletivo, parece que o que está em disputa é a liberdade. Portanto, a opinião não pode ficar alienada, sustentando sem saber como
um modelo de Estado, uma concepção de liberdade, uma posição em relação aos direitos humanos, já que o que está em disputa é a liberdade. Aqui é preciso decidir. A ética em jogo vai localizar para o sujeito o seu lugar de fala. A democracia radical só se sustenta quando vai além da opinião. Só se sustenta na explicitação de uma posição ética e política. Este é um desafio, inclusive no cotidiano da sala de aula, na transmissão da psicologia como um saber que explicitamente tem lado. Tem uma concepção do Estado, tem uma decisão em relação aos direitos humanos e também em relação à psicanálise. Já diz Jacques Lamillard, não é possível a psicanálise num Estado totalitário, onde não se pode calar. Né? Não é possível a psicanálise onde se é obrigado a falar. Mas podemos encontrar diversas posições de poder. Mas não nos contentemos, como psicólogos, com a opinião. E aí, eu quero dizer para vocês que esse contexto da opinião validada como um saber mesmo, como um saber, mesmo gerando conflitos intra- e extrafamiliares, propiciou uma certa estabilidade identificatória, pois colocou em cena a figura populista do líder que encarna o ideal de eu, que é a posição do líder que Freud vai propor em 1921 para tentar decifrar o movimento das multidões, dos grupos e das massas. Essa estabilidade, mesmo conflituosa, organizou categorias simbólicas fundamentais para a subjetividade, encontrar laços sociais que orientassem os sujeitos. Dentre inúmeras categorias, recorto aqui a relação com o tempo, principalmente o tempo futuro, a relação com o trabalho e a casa, engendrando a relação entre o dentro e o fora, entre o privado e o público, e a relação entre o que é essencial, necessário, e o que é supérfluo, permitindo que continuássemos alegremente banalizando o sofrimento do semelhante, do outro, e negando a morte. Na economia do gozo, estávamos orientados para que na cena do consumo, da relação com o objeto, da relação com o outro, poderíamos seguir em conflito, mas orientados, identificados. Aí, o problema é que veio o real da pandemia. Arrombou a porta, gerando o trauma da desorientação, do curto-circuito do tempo, da relação entre casa e trabalho e do que é essencial. Então, o tempo trouxe para a cena uma relação de adiamento, de cancelamento, de desmarcação. Né? A relação entre casa e trabalho não se sabe se o trabalho foi para casa ou a casa que foi para o trabalho. E em relação ao que é essencial, ou quem é essencial, qual setor da economia é essencial, nós temos hoje diversas greves marcadas por categorias que defendem a sua condição de essencial. Então, é só uma apresentação no sentido de poder introduzir a discussão que vai ser feita pelas estagiárias, que tem a ver com essas, não somente essas, né, mas eu recorto essas três categorias como sendo produtoras, né, de maior mal-estar do nosso tempo atual.
Vamos passar agora, então, para o relato das estagiárias. Ah, não, Gabriela primeiro, como eu tinha proposto. Pode ser? Então, Gabriela, explica para nós e apresenta aí o que você trouxe. Boa noite, gente, professores, colegas. O Jacques introduziu, né, que eu estou fazendo um estágio em saúde mental com ele, né, me supervisionando, numa residência terapêutica. E quando a gente começou esse estágio, nos foi proposto que a gente apresentasse projetos terapêuticos para desenvolver com os moradores dessa casa. E eu fiquei, assim, com bastante dúvida e tal, porque a gente vive o momento da pandemia, né? Então, a minha pesquisa foi sobre cidade e saúde mental. E aí eu me deparei com o... Tá no mudo, Gabi. Seu microfone desligou. Voltou? Voltou. Então, o texto que eu encontrei na minha pesquisa para desenvolver esse projeto terapêutico foi esse: Quando a cidade escuta vozes, o que a democracia tem a aprender com a loucura, da Simone Manieri Paulon, que é uma professora, doutora, psicóloga, especialista em políticas públicas e psicologia social. E aí eu queria ler para vocês um pequeno fragmento do início desse texto, que quando eu li eu falei, uau! Então, vou mandar o uau para vocês. Há ou não há motivos para se revoltar? Deixemos aberta a questão. Insurge-se é um fato. É por isso que a subjetividade, não a dos grandes homens, mas a de qualquer um, se introduz na história e lhe dá seu alento. Um delinquente arrisca sua vida contra castigos abusivos. Um louco não suporta mais estar preso e decaído. Um povo recusa o regime que o oprime. Isso não torna o primeiro inocente, não cura o outro e não garante ao terceiro os dias prometidos. Ninguém, aliás, é obrigado a ser solidário a eles. Ninguém é obrigado a achar que aquelas vozes confusas cantam melhor do que as outras e falam da essência do verdadeiro. Basta que elas existam e que tenha contra elas tudo o que se obstina em fazê-las calar, para que faça sentido escutá-las e buscar o que querem dizer. Então, esse texto ele se introduz já com um fator muito importante assim, para mim, enquanto estagiária, que é buscar essas vozes que têm tudo para se fazer calar, mas merecem ser escutadas, né? O texto segue falando sobre as cidades contemporâneas e que as vozes são feitas, as vozes constroem as cidades contemporâneas, né? Então, remonta um pouco da trajetória da história da loucura, né? Que Foucault escreveu, sobre como que foi que a indústria farmacêutica, né? Enfim, a dificuldade da sociedade de lidar com o que não era razão, né? Lidar com o irracional, conduziu a gente para uma trajetória manicomial em relação às pessoas consideradas loucas, né? Deixa eu só silenciar aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Pronto. Então, essa lógica do capital à loucura segregada, né? Que transforma o Estado, né? O Estado que busca o capital, que industrializa a indústria farmacêutica, se tornou um Estado que também industrializa a loucura, né? Que torna a loucura um lugar de ganhar dinheiro mesmo, assim, falando bem escrachada, né? Porque foi isso que foram os manicômios, né? E dentro dessa lógica manicomial, a gente chega nos hospitais psiquiátricos, né? Que ainda tem uma certa lógica de aprisionamento, né? De tirar o irracional da rua, tirar o irracional da cidade,
né, fazer com que a cidade fique limpa desse tipo de influência, né, de má influência. E o que a autora traz nesse texto é que o que falta justamente para a democracia, hoje em dia, é que a gente retome o ideal do irracional, é que a gente consiga trazer para o nosso campo heterogêneo, que deveria ser a cidade, não uma massa que segue no mesmo caminho, né, na mesma manada, para o mesmo lugar, né, para a mesma ideologia, é a gente tirar essa ideologia de manada e introduzir um pouco da falta de razão, sabe? Da importância da gente não ter que ter resposta sempre, sabe? Em termos de como um povo e como democracia, sabe? Que o povo mesmo, e aí ela não escreveu esse artigo na pandemia, mas ela faz uma relação muito importante com essa questão da era digital que a gente vive, né? Como que os meios digitais, eles deram subsídios para a gente se organizar, sabe? Ela brinca, fala, coloca bem entre aspas, assim, é um momento que a anarquia ganhou certo espaço, assim, porque as pessoas na internet, elas viram contra qualquer governo, contra qualquer posição, sabe? E a gente tem que saber, assim, tem que saber não, né? Mas a gente tem que buscar compreender que nós, os futuros psicólogos e profissionais e cidadãos que estão inseridos nesse contexto todo, né, de manada, temos uma responsabilidade social, sabe, que vem por aí. Então, foi quando eu li esse texto, fui com esse sentimento para o estágio, assim, qual que é a minha responsabilidade social como futura psicóloga e como estagiária para acessar essas pessoas que tiveram uma trajetória manicomial muito importante, muito longa, sabe? Como que enfim, como que eu vou conseguir introduzir, sabe? Esse bairro aqui, ele pertence a você e você pertence a ele, sabe? Essa cidade é a mesma coisa, essa casa que você mora é a mesma coisa. Então é isso, assim, uma fala que não tem muita conclusão, sabe? Porque é uma fala de uma pessoa que está em construção também, assim, em relação a tudo isso. Mas eu queria muito compartilhar esse texto, foi por isso que eu conversei com o Jacques, porque ele me deu esse direcionamento, sabe? E a gente pertence a qual lugar, sabe? Aonde que é o nosso lugar na cidade que a gente ocupa? A gente cumpre, a gente está conseguindo cumprir com essa demanda, com esse papel que a gente tem para com o outro, sabe? Com o eu social. E aí eu vou terminar com uma fala da Stamira, que fala assim, Stamira é um documentário, é uma pessoa, mas é um documentário sobre essa pessoa que vive no lixão, e que tem... sim, Jacques disse não. Ela não vive no lixão, não vivia, né? Não sei se ela está viva ainda. Ela trabalhava no lixão. Trabalhava no lixão, mas ela vivia numa comunidade que era muito próxima ao lixão, desculpa, verdade. E aí ela disse, tudo que é imaginário tem, existe e é. Então, é aí que eu termino e que eu quero dizer que é o que me orienta, assim, o que eu tenho tentado me orientar, sabe, né, nessa trajetória com a supervisão do Jacques. Obrigada, gente. Obrigado, Gabi. Põe o link do texto aí para o pessoal. Eu mandei o nome e o nome da autora, é só digitar no Google. Ótimo. Obrigado. Quer dizer, eu acho que você propõe aí, né, uma ética, né, também, algo que nos oriente, né, nós, psicólogas em formação, né, na perspectiva de que é preciso que a gente... quer dizer, é difícil pensar que dá voz, né, mas que a gente possa escutar essa voz, né, que já se manifesta por todos os lados, né, que é uma voz de grupo, individual, coletiva, né, e que vai se deparar com outras vozes antagônicas, né.
Então, isso na nossa formação é uma das delicadezas que nós temos que desenvolver, né? Vamos seguir, então, vamos pedir às estagiárias que estão atendendo na clínica escola, tá? Pelo modelo online, de maneira online. E elas podem também descrever, depois a gente pode discutir também sobre como é que como é que tem sido, né, essa modalidade de atendimento. E vou alterar a ordem de manhã. Posso alterar ou mantenho a mesma? Então vai lá, Laura. Sabia que você me escolheu de primeira já. É que você estava a mais risonha de todas. Ai, gente, então, boa noite a todo mundo. Eu vou falar um pouquinho aqui de um paciente que eu atendo desde março, e vou relatar um pouco desse atravessamento, assim, da pandemia. É um caso de um homem de 36 anos, e ele é professor de uma escola, digamos assim, bem conservadora, e ele traz como queixa inicial, desde as primeiras sessões, a sua relação com a ansiedade. Ele traz ansiedade como um sintoma e traz um pouco das crises de pânico que ele vem enfrentado. E é interessante como ele relata da diferença dessa ansiedade antes da pandemia para a ansiedade de agora da pandemia. E ele fala muito que antes, por ter uma rotina, por ter sempre tudo que ele tinha para fazer no dia, assim, mais estipulado de uma maneira mais assídua, assim, e quando ele entra no meio dessa pandemia, ele percebe esse contato com a ansiedade de uma maneira diferente, em que ela se permanece cada vez maior, assim, e vem afetando ele de uma maneira, assim, forte, né? E esse atravessamento da pandemia, ele faz em diferentes formas nesse sujeito. O primeiro em relação ao trabalho dele, né? E é interessante a gente pensar o que é ser um professor, né, na pandemia. O que é ser uma pessoa que sustenta um saber num momento que ninguém sabe de nada, né? Um momento que ninguém nunca viveu, que ninguém nunca enfrentou. Então, como manter essa posição e ainda, tipo, a cobrança das escolas, a cobrança dos alunos em cima desse professor. Ele relata muito o aumento de burocracias desse trabalho, o aumento de atividades, provas na qual ele tem que corrigir, o aumento também da questão das diretores da escola, assim, tá cada vez cobrando mais dos professores, assim, passarem a matéria de uma maneira que funcione do modo remoto, né? E esse é um primeiro ponto que a gente a gente observa esse atravessamento, porque ele fala que tudo isso vai acarretando um aumento da ansiedade dele. Um outro ponto que eu vim observando durante as sessões é a questão de se reinventar na pandemia. Ele é um artista, né? Também, e ele fala muito dessa questão de não aguentar mais se reinventar, que os processos criativos estão cada vez mais acabando, não consegue, tipo, produzir esses processos, estão sempre lamentando, e isso tem, tipo, atrapalhado muito ele. E tem um outro momento também que a gente observa que a pandemia afetou, que foi ele foi relatando durante as sessões o adoecimento de um amigo devido ao Covid, e esse amigo chegou ao falecimento, e é bem interessante como que existe um encontro com o real da pandemia, mas quando esse real da morte, né, se aproxima mais perto da gente, quando a gente vê 400 mortes e não conhece, não sabe quem é, e quando isso vem assim muito perto, é um amigo, é um parente, é um irmão, esse atravessamento vem com uma forma de um real mais escancarado, assim, mais insuportável do que já está sendo. E ele começa a se questionar muito em relação ao medo da morte, né?
e quanto essa morte, assim, qual momento ela vai chegar, qual hora, será que ele vai ser contaminado pelo vírus? E ele vem com vários pensamentos, assim, obsessivos em relação a isso. E é interessante observar como que dentro de um caso só, a gente pode ver esse atravessamento da pandemia de diferentes formas, tanto no âmbito do trabalho, que acarreta um aumento da ansiedade, tanto em umas questões mais internas, assim, subjetivas, digamos assim, dos seus processos criativos, e também no âmbito do real, assim, mais escancarado da morte, que acarreta nas questões da saúde. E é isso. Obrigado, Laura. Só vou ler um trecho aqui de um texto que seria apresentado hoje também, mas é uma certa lista, né, da diversidade de sintomas que esse momento tem colocado. O texto se chama Psicanálise, Sonhos e Luto na Pandemia, de Marília Callas. Decifra-me, eu te devoro, diz a esfinge. Vivemos o presente, e esse talvez seja a melhor forma de viver. Incertezas, desespero, perda de entes queridos, desassossego. Alcançar a subjetividade do sujeito no mundo contemporâneo em tempos de pandemia é um desafio. Vivemos um pan-traumatismo. O advento do real desassombrado, solidão e isolamento. É um convite para a reflexão de nossa finitude, despedimos-nos de nossas certezas narcísicas e estamos à mercê da morte que iguala a todos. As preocupações são várias, entre elas as questões econômicas que afligem todos, em especial os mais desfavorecidos socialmente. A violência doméstica e os abusos aumentam, assim como o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Casamentos se dissolvem, crianças vivem o tédio da prisão domiciliar e os idosos sofrem de reminiscências. Se a pandemia é um traumatismo generalizado e mundial, o trauma do sujeito é individual e singular, depende de suas fantasias e de suas vivências anteriores. Acrescente-se a isso os novos sintomas, o extravasamento das intensidades e a angústia no corpo, como acontece no estresse, no pânico, nos transtornos psicossomáticos. Além disso, o extravasamento na ação, como na violência, na agressividade, e ações fracassadas, ou nas compulsões, como o álcool, as drogas, a comida, além de quadros ansiosos, temos as crises de pânico, o desencadeamento de quadros depressivos, inclusive ideias suicidas, a piora dos quadros obsessivo-compulsivos, com pessoas ferindo suas mãos e braços de tanto lavá-los e passar álcool, o desencadeamento de transtornos alimentares, como compulsões por comida, obesidade, bulimia, anorexia, e o aumento do consumo de álcool e droga, e também o desencadeamento de primeiros surtos psicóticos. Só para fazer uma pequena lista, depois eu leio mais trechos. Vamos seguir agora, pedindo Gabriela Gagliardi para ser a próxima. Então, gente, boa noite. Como eu falei de manhã, é uma oportunidade imensa para a gente estar aqui falando sobre o que a gente discute, né, toda semana na supervisão. E tem sido muito interessante as experiências que a gente tem tido. No nosso grupo tem tanto as meninas que nunca tiveram, né, a experiência de atender pessoalmente, como também tem a experiência de outras meninas que nós já experimentamos desses dois lados. De manhã mesmo a gente discutiu um pouco sobre isso, foi super interessante a gente entrar nesse olhar, porque querendo ou não, isso traz uma diferença também para a gente na clínica, né? Mas, assim, sem me ater muito nisso por agora, falando um pouco sobre esse fragmento, né, que eu separei de das minhas pacientes para trazer aqui, para ilustrar um pouco dessa questão de como que a pandemia interfere, ou interferiu, está interferindo, né, na vida do sujeito. E claro que com toda a descrição possível, né, porque uma das formas que nos dirige é exatamente o sigilo.
Então, assim, eu posso dizer que ela é uma paciente jovem, de 23 anos, ela ainda não faz nenhuma faculdade, ela faz um curso à distância, um curso de nível técnico, e ela procurou o atendimento pela clínica da FUMEC exatamente para buscar esse apoio durante a pandemia. Então, assim, desde o início do meu acompanhamento, né, que foi nesse semestre, ela traz algumas questões bem pertinentes com relação à pandemia. Ela, como eu disse, ela procurou o serviço por conta, né, do isolamento, do distanciamento social. E o discurso dela, desde assim, das primeiras sessões, foi sempre muito orientado pelo outro. Então, a gente, às vezes, encontrava... Eu falo a gente porque o Jaque está sempre ajudando a gente, aí eu falo a gente. Mas né? Vamos falar sobre eu. Sempre tinha uma dificuldade de conseguir retirar da paciente questões dela. Porque ela ficava muito orientada por esse outro que a rodeava, a família, os amigos, né? Então, assim, às vezes se falava mais do outro do que dela. E essa dificuldade, né, para se romper isso, começou com um discurso dela muito presente de que ela se orientava principalmente pelo ponto de eu tenho muitos amigos. A minha vida é baseada nisso, nesse gozo mesmo de ter muitas pessoas, ter muito contato, né, ser muito amada. E ela tem um encontro com o real, né, com a pandemia, porque ela é atravessada pela dúvida de que será que ela tem muitos amigos mesmo? Isso, essa afirmativa para ela sempre foi uma verdade, né, um fato que ela sempre carregou. E a partir do momento que ela Covid e ela tem que ficar em isolamento social, ela é atravessada por essa dúvida, porque ela ficou invadida pelo medo, pela dúvida, ela ficou em solidão, ela ficou em isolamento, ela teve uma falta de amparo desses amigos, dessa família. Então, ela ficou com os laços fragilizados, ela ficou vulnerável. E aí, é como se aquela verdade que sustentava a paciente cai por terra. E aí, entram várias questões, né? Então, a gente ainda... Eu atendo ela desde fevereiro. Então, a gente ainda está em processo da gente entender, né, essas questões. Ela entrou num estado melancólico muito grande por conta disso. Ela foi de encontro mesmo com esse vazio do real, e aí ela está nesse manejo de tentar lidar com isso, né? Então, esse tem sido atualmente o sintoma que a gente tem trabalhado. E também, além dessa questão, né, ela inclusive utilizou a frase que a pandemia foi um divisor de águas na vida dela, né? Em um dos textos que o Vitor leu de manhã, fala um pouco sobre isso. Achei super interessante, porque a minha paciente mesmo utilizou desse termo. Então, assim, dá para ver como a pandemia, ela trouxe muitas verdades, trouxe sintomas que já existiam, mas ela trouxe esse encontro com o sintoma, com o real, e ficou mais exposto. Então, por exemplo, ela também teve um outro ponto, que ela começou a lidar com a morte. Então, os vizinhos contraindo a Covid e falecendo, alguma pessoa da família. E aí, quando ela contrai também, ela entra nessa fragilidade, né, do medo, da morte, da doença. E ela começa a desenvolver, inclusive, algumas crises de pânico, né? Então, assim, ela relata, inclusive, uma vez que ela foi pegar um Uber para ir no shopping. E ela, do nada, começou a ter a crise de pânico dentro do Uber. Ela não teve nenhum gatilho, nem nada. Mas por toda a situação que ela está vivenciando, de ter que ficar isolada, que nós todos, né, estamos vivenciando, de ter que ficar isolado, de ter que ter todo um ritual, né, de lavar as mãos, passar álcool, se preocupar por máscara. Isso, querendo ou não, também já é um gatilho para ela. Então, toda vez que ela tem que sair,
ela sai de casa, né? Ela fica mais exposta a essas rotinas, a esses pensamentos obsessivos que ela desenvolve em cumprir, né, essas tarefas. E aí ela teve algumas crises de pânico. E essa do Uber, ela teve muita falta de ar, do nada. E aí depois ela conseguiu melhorar um pouco e ela fez de tudo também para o motorista não perceber, né, que ela estava passando por isso. Mas, enfim, é uma questão ainda, obviamente, que está em aberto, né? A gente ainda não passou por essa pandemia, nós ainda estamos vivenciando ela e aprendendo a lidar com ela. Então, da mesma forma, nós aqui com os nossos pacientes também estamos nesse mesmo período, né? Do presente, de aprender a lidar com essas novas questões que estão aparecendo. E dessa paciente, eu identifiquei esses dois quesitos que foram assim muito marcantes com relação à pandemia. Então, esse fato dela apresentar essas crises de pânico, né, com relação ao medo de morrer, aquela coisa, eu não sei se eu estou respirando, e aí a respiração fica mais difícil. E também esse encontro com o real, né, que é a partir da dúvida que surgiu, que antes era uma verdade para ela. Eu tenho muitos amigos. A minha vida gira em torno dessa certeza, dessa verdade. Eu sou sustentada por isso. Mas a partir do momento que eu contraio o Covid e esses amigos não me amparam, ela é atravessada por essa verdade, por essa dúvida. Então, é um processo que ainda estamos realizando e, atualmente, a nossa direção está em cima disso, de tratar esse sintoma desse vazio que tem ficado. Um outro ponto interessante, rapidamente, para falar, é as questões mesmo de estarmos atendendo de forma online, né? De como é importante... de como eu trouxe possibilidade de atendimentos para muitas pessoas que talvez não teriam essa oportunidade, né, de serem atendidas, porque teriam muito mais dificuldade para se locomover, por exemplo, até a clínica da FUMEC, e de forma online se torna, querendo ou não, o mais possível. Mas também nós, né, falando agora do nosso ponto de vista como estagiários, temos que lidar com algumas coisas que são difíceis, complicadas, né? A gente tem que driblar esse cotidiano sem excluir ele. Porque muitas vezes você está atendendo o paciente, ele está comendo, ele está penteando o cabelo, a mãe está passando atrás, a irmã está chamando, e a pessoa está ali, dentro do quarto dela, você está visualizando, né, o cotidiano, essa parte da vida da pessoa, da mesma forma que a pessoa também está visualizando você, né? Então, você tem o olhar do seu paciente através dessa câmera. Então, nós temos que driblar essas situações que ocorrem, né? E, ao mesmo tempo, não excluir. Porque, muitas vezes, aquilo ali já também está fazendo parte do processo da análise, né? Todo esse movimento do cotidiano da vida da pessoa. Acho que é isso. O microfone está desligado, tá? Está desligado. Desculpem, isso acontece. Desculpem, obrigado, Gabriela. Ótima intervenção. Ana Carolina Nagin pode apresentar o caso, a vinheta do caso, né? Então, gente, primeiramente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho de um caso, uma paciente minha que tem algumas questões que eu percebo que pioraram um pouco na pandemia, mas para dar uma contextualizada, assim, só para entender o caso mais ou menos, assim, ela é uma mulher de 37 anos, ela está fazendo faculdade agora, no momento, é uma faculdade que ela sempre quis fazer, mas a questão do trabalho presencial não possibilitava, então agora esse novo modelo online, remoto, possibilitou dela fazer um curso de pedagogia. Então, ela não tem filho, está noiva no momento. E a principal queixa dela em relação à pandemia é uma coisa que eu acho bastante comum no momento, que é a questão financeira. Mas, ao longo das sessões, assim, dá para observar que a questão financeira vem como uma queixa inicial, mas não é a queixa principal, assim.
durante a pandemia, ela morava fora do Brasil, então ela volta para o Brasil, e essa questão financeira impede que ela alugue um apartamento, more sozinha, né? Ou more com o noivo, enfim. Então ela retorna para a casa dos pais na pandemia. E esse encontro com a mãe é muito difícil para ela, assim, é um encontro muito agressivo, é um encontro que gera uma angústia nela muito grande, porque antes ela acreditava que o encontro com a mãe seria algo mais tranquilo. Então, quando esse encontro é assim todos os dias da vida, porque não tem muito por onde, assim, para onde fugir mesmo, né? Porque é em casa o tempo todo, o trabalho é remoto, a terapia é remota, a faculdade é remota. Ela tem muita dificuldade para arrumar um trabalho no momento. E a mãe vem com muita dificuldade de entender que existem formas de trabalhar de forma remota, existe uma terapia que funciona de forma remota, existe uma aula online. Então, essa mulher ela não consegue fazer essa barra assim, que eu percebo muito na pandemia, que é, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, de agora eu vou ter uma reunião, então vou fechar a porta, e esse é o momento de fazer isso. Assim, na casa dela, ela não consegue fechar essa porta e ter o momento da aula, o momento de uma entrevista de trabalho. Enfim, ela não consegue fazer nada sem que a mãe esteja ali o tempo todo demandando e abrindo a porta, interrompendo. Então, ela se sente assim, que mesmo na casa da mãe, ela não tem um espaço assim, físico mesmo, ela não tem um lugar que ela não pode ser incomodada. Né? Então, ela percebe que esse encontro com a mãe, que antes não era tão desconfortável, agora que é algo que está lá todos os dias, né, praticamente o tempo todo, é algo extremamente angustiante para ela. Então, isso aparece, assim. Então, acho que ela foi muito atravessada por esse contexto de pandemia, pela essa questão da convivência excessiva. Então, antes existia uma imagem de uma mãe que era mais distante, porque elas moravam em países diferentes. Então, quando ela encontra essa mãe no presencial, vamos falar assim, ela não suporta muito essa mãe. Então, outra coisa que eu achei super interessante no caso também, outras pessoas da casa, ela diz isso, né? Isso é uma coisa que ela pontua, também não aguentam, os irmãos e o pai não aguentam essa demanda excessiva da mãe. Só que o pai e os irmãos conseguem sair de casa. Então, como eles têm uma condição financeira que permite sair de casa, eles saem. E não tem que ficar naquele insuportável, que ela descreve como esse insuportável. Só que ela fica. Então, ela tem que ficar lá com a mãe, porque não existe outra possibilidade no momento. E ela coloca que não existe essa possibilidade justamente por causa da pandemia. Né? Então, ela tem planos para sair do país, mas não consegue por causa da pandemia, tem planos para trabalhar, mas não consegue por causa da pandemia. Então, ela localiza muito esses problemas que ela tem, dinheiro, convivência, todos são por causa do distanciamento social, enfim. Então, é basicamente isso. Assim, eu acho que do caso que tem mais a ver assim, com a pandemia, com o distanciamento, é esse convívio, assim, esse enfrentamento com a mãe que se torna uma coisa insuportável quando tá lá o tempo todo, assim, é basicamente isso. Ok, Ana, brigadão. Vamos agora para a Gabriela Veloso e no final deixei Rebeca e Vanessa que a pandemia é um outro uso, né? Tá. O meu caso, a minha paciente, ela tem 34 anos, né? Ela é uma mulher, ela mora com enfim, a questão do atravessamento com a pandemia desse caso é bem interessante, assim, porque no caso dela, um pouco ao contrário dos outros, assim, a pandemia estabilizou um pouco esse sujeito, assim, no sentido de que, por exemplo, ela consegue, depois de muitos anos, terminar uma atividade que ela demorou muitos anos para fazer mesmo, porque envolvia aí presencialmente, né? E tem alguma coisa do olhar que para ela é muito insuportável, assim.
que ela realmente não dá conta mesmo de manter laços, né, de fazer laços, de conviver mesmo com as outras pessoas, porque ela relata como isso sendo extremamente desgastante, assim. Então, agora ela realmente não tem visto ninguém, ela conseguiu terminar essa atividade, ela não tem visto outras pessoas, né, amigos, assim, enfim, nem mesmo a família, e está restrita ao convívio com os pais mesmo, assim. E tudo isso desse convívio, né, dessa relação com o outro que ela não dá conta, seja relacionada à própria vida profissional ou social mesmo, no geral, ela tem remetido à pandemia. Então, de alguma forma, isso tem servido, assim, porque antes atividades que ela se sentia um pouco assim, na obrigação de manter essas relações, né, do convívio que ela era obrigada a ter, agora ela não é mais, e ela remete a isso, ela remete que por causa da pandemia é que ela não tem visto ninguém, que ela não faz uma série de coisas que para ela era muito invasiva, era muito desgastante mesmo fazer. Ela descreve agora como sendo uma fase que ela está focada nela, né? Ela busca o atendimento nessa fase, né? Enfim. E ela fala que é essa fase em que ela está focada nela e em se conhecer e que ela não quer e que o outro não importa mais tanto assim para ela. E ela tem feito esse movimento, assim. Então, enfim, inclusive eu a atendo sem câmera, porque realmente tem essa questão do olhar mesmo, que é muito invasivo para esse sujeito. A gente não tem uma estrutura clínica fechada ainda, então é um pouco difícil saber mesmo em que nível esse olhar é tão invasivo, mas esse é o atravessamento. Então, no caso, foi para esse sujeito tem sido algo, de certa forma, estabilizador, assim. Ok, Gabriela, beleza. Ei, Flavinha. Que ótimo. Vamos agora com a Rebeca, porque também é uma incidência surpreendente, né, da pandemia. Acho que sim. Boa noite. Então, minha paciente, eu vou chamar de Bruna aqui pra gente, é uma jovem adulta e ela apresenta, eu estou atendendo desde agosto do ano passado, e ela apresenta sempre dores pelo corpo. E essas dores, por vezes, a impedem de se levantar, de caminhar, de exercer suas atividades. A Bruna é muito apegada a um mestre, que é o saber médico. Tá aí a verdade dela, e o mestre dela é o médico. Inclusive, ela estuda enfermagem e ambiciona a medicina. Então, é ali que ela sempre busca a resposta para essas dores. No ano passado, ela se mudou para outro estado, justamente em função do início do curso de enfermagem numa universidade federal. Como logo em seguida as aulas foram interrompidas, deu-se o isolamento social em função da pandemia, ela começou a pensar em voltar, em retornar para Belo Horizonte, porque ainda não estava bem adaptada e não viu sentido em ficar ali. Ela entra em contato com um namorado daqui de Belo Horizonte e sugere a ele que passem a morar juntos quando ela voltasse, né, para cá. E então ele propõe para ela que ela volte, que eles continuem o namoro, que eles vão procurar uma casa, vão comprar um lugar para morar e aí então eles vão se casar. Mas esse recusou, né, Jacques? Esse recusou. Então ela foi tentar por outras vias, conhecer uma outra pessoa através de uma dessas salas aqui, esses aplicativos de salas virtuais, num curso, e ela passou a conversar frequentemente com essa outra pessoa, e logo esse rapaz decide visitá-la. E ele decide também já levar as alianças e avisa, eu estou indo te visitar e estou indo levando as alianças. E umas 3 ou 4 semanas depois, eles retornam juntos para morarem juntos. Então, isso foi bem, parece até caricato, assim, né? Ela simplesmente trocou uma pessoa por outra em busca da resposta para esse pedido, vamos falar assim. Então, eles já morando juntos,
ela realizada, né? E eu quero colocar um parêntese só aqui, que na semana retrasada eles oficializaram a união, então eles casaram no civil. E eu acho interessante também colocar que desde agosto que eu estou atendendo semanalmente essa pessoa, e ela desmarcou 3 sessões, que foram justamente essas em torno dessa data do casamento. Então, que a gente coloca também que a sessão não é tão longa assim, né? São 40 minutos semanais, nada que cause um transtorno tão grande para a rotina da pessoa, né? O que só me leva a pensar que ela realmente estava plena, realizada, ela havia encontrado a parte que faltava, né? Então ela não tinha demanda. E agora, nessa semana, a gente já retornou com os atendimentos, porque fica claro também que agora falta de novo, mas agora faltam os filhos, é isso que ela traz. Enfim, quando ela retorna desse outro estado, já com essa pessoa, vivendo juntos, ela é completamente realizada mesmo, idealizando uma nova família, uma casa, e tudo isso que ela sempre buscou. A categoria em que a gente colocaria ela aqui, antes da pandemia e agora mais ainda na pandemia, seria a casa. Ela passa a se dedicar de forma piedosa, de forma devotada a essa nova família, a partir de então. E eu coloco que isso não tem outro motivo, a não ser que ela encontrou o pai dos filhos dela. E durante todo esse período de todo esse processo de atendimentos, ela sempre coloca isso, sempre mesmo, por várias vezes. Eu estava em busca de um pai para os meus filhos. Em determinada época, eu achei que havia encontrado o pai dos meus filhos. E o curioso é que ela teve, ao longo de toda a vida dela, 27 anos de idade, ela teve em torno de 3 encontros com o pai biológico dela, e num desses encontros, inclusive na adolescência dela, ele troca o nome dela. E foi ele que a registrou, e ele escolheu, de forma contrariando a mãe, ele a registrou com o nome dele, que seria o correspondente feminino dele. Então, se ela se chamasse Bruna, o pai se chamaria Bruno. Mesmo assim, ele trocou esse nome e ela vem toda essa vida em busca desse pai, e aqui localizado no pai dos filhos. Enfim, ela encontra essa pessoa e com tudo isso ela se fecha ainda mais nessa casa idealizada, nessa família idealizada, realmente com esse sentimento de que eu encontrei. Então agora ela enche a casa de potes de biscoitos para os filhos, para as visitas, ela cuida da casa, porque ali é realmente agora o mundo dela. Até que um dia ela é confrontada por uma prima que questiona isso, fala, então agora é só o marido, agora é só essa família, agora é só os cunhados, sobrinhos, você não se relaciona com pessoas de fora mais, com a sua família expandida, vamos falar assim. E ela vai e me conta que, ela fala bem assim, eu dei a desculpa da pandemia, colocando assim, que ela realmente confirmando, né, esse confronto da prima, realmente ela não estava se relacionando com outras pessoas, mas ela localiza na pandemia ali um que a gente chamou de parceiro de sintoma, né? Então, o que eu coloquei de manhã. Se para alguns a pandemia se apresenta assim como esse caos, né, representando insuportável, esse inominável, para outros ela pode se apresentar também como um parceiro de sintoma. Ela viu aí ela fez realmente parceria e tá tirando proveito desse momento tão caótico. Não que ela não considere esse caos, né, gente? Obviamente, o que a gente está fazendo aqui é um recorte. O momento em que ela traz para a sessão o tema pandemia é nesse contexto. Ela traz nesse contexto. Como uma ótima desculpa, um álibi para ficar ali de mãos dadas com o sintoma dela, curtindo esse gozo da família ideal completa. Até então. Acho que é isso, Jax. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Rebeca. Legal. Legal demais. Vamos lá, Vanessa? Vamos lá, Jax. Boa noite, pessoal, professores, colegas. Bom, eu vou trazer um recorte do caso de uma mulher de 45 anos, divorciada, com 3 filhas. Ela é uma profissional autônoma, ela presta serviço de forma autônoma, e ela se mudou para Belo Horizonte em janeiro de 2020,
para morar com as filhas. E quando ela se mudou, ela consegue um trabalho na área de atuação dela, em um estabelecimento, mas tem que interromper esse trabalho em março, quando tem início a pandemia e tem o primeiro fechamento da cidade. Essa clínica fecha, para de funcionar e ela tem que parar. E eu comecei a atendê-la em abril. Ela buscou a clínica escola por indicação de uma cliente, para quem ela relatava, né, suas queixas, e a queixa que ela traz é de estar se sentindo muito deprimida, sem vontade para fazer nada, muito irritada, tem dormido muito, se isolado muito no quarto, comido muito, até passar mal em algumas vezes, e ela atribui esse humor, né, e esses sentimentos todos à pandemia, localizando isso muito no fato dela ter perdido o trabalho, né, ter diminuído muito, não perdido, mas diminuído muito o volume de trabalho, porque com a paralisação ela começa a atender algumas clientes na casa dela e das clientes. E ela se diz muito deprimida, muito irritada, né, e ela traz, eu estou fazendo uma colinha aqui, gente, porque para tentar organizar e não ficar muito extenso. E ela traz para definir, né, os sentimentos dela, as palavras de insegurança, medo, incerteza, tristeza, angústia, né, e ela, na fala dela, ele entende que a pandemia interrompeu um projeto de vida que ela estava começando a construir ao se mudar para Belo Horizonte, né? E aí ela fala que está muito cansada de ter que recomeçar, que a vida dela foi sempre repleta de recomeços obrigatórios, assim, e que ela está cansada disso e se sente muito desesperançosa de que as coisas vão dar certo. Um fato que eu acho importante relatar é que em uma das sessões eu a atendi com a luz apagada, ela estava com a câmera ligada, a luz apagada, dentro de um quarto e chorando. Eu acho importante para mostrar, assim, o quão ela estava se mostrando afetada, né, pelos acontecimentos recentes. E aí eu vou trazer um pouquinho da história dela, para depois a gente pensar em como que a pandemia a afetou em termos de estruturação psíquica, assim, né? Ela relata que sempre foi uma criança tímida e muito calada, uma adolescente também tímida e calada, que teve um pai muito rígido e que cobrava muito dela e dos irmãos, um pai muito distante, muito frio, e ela inclusive relata que a única vez que conseguiu beijar o pai foi quando ele estava morto no caixão, e que ela tem medo de ficar igual a esse pai. E aí ela fala um pouco de como ela se vê, assim, né, e aí ela traz as palavras inflexível, rígida, intolerante, ignorante, sem paciência com as pessoas, e ela fala que esse jeito dela é muito ruim, porque ela afasta as pessoas, e não consegue manter relacionamentos, e conta que ela sempre foi assim, né, nos relacionamentos dela, inclusive fala que hoje ela não tem amigos, não tem relacionamento, se sente muito sozinha, e aí ela fala que quer mudar esse jeito, mas não sabe como. E aí, analisando o caso nas supervisões, né, a gente considerou a hipótese de que esse jeito dela, de que ela conta que se repete ao longo da vida, de que a incomoda muito, que ela quer mudar, mas que ela não consegue, isso pode fazer parte de um sintoma, no sentido psicanalítico, assim, né, paradoxal que o sintoma tem, de que a pessoa não consegue, né, a pessoa se queixa daquilo, mas não consegue sair daquele lugar porque ela tem algum ganho com aquilo, né? E a pandemia atravessou
essa pessoa com esse modo de funcionamento, né, para com o outro, de uma forma que intensificou o sintoma dela, mas intensificou até um nível que esse sintoma parou de funcionar, né? Ela afastava as pessoas e tinha algum ganho com isso, mas ela que controlava isso. E a pandemia trouxe uma intensidade muito maior desse afastamento e que ela não tem controle. Então, trouxe aí a angústia, né, um real, alguma coisa que ela não sabe explicar o que está acontecendo e que está se manifestando nessas queixas, né, desse humor depressivo dela. Acho que é isso. Tá sem áudio. Aí. Agora abriu, né? Só ler mais um trechinho aqui. As questões sociais, os impasses históricos, não se encerram apenas na esfera pública, mas se estendem ao nosso íntimo e ali se prolongam. O inconsciente não é individual, ele é transindividual. Ele abarca o social e a cultura. A pandemia faz uma convocação ao traumático que se manifesta nos sonhos. Então, esses casos são esses fragmentos, né, essas vinhetas são muito interessantes, né, porque colocam essa perspectiva, né, no caso, por exemplo, de Laura, né, foi o primeiro relato, de uma ansiedade, né, de uma ansiedade para a morte. Né, o relato de Laura inicia com essa queixa, né, vamos dizer assim, da ansiedade e termina com essa proximidade da morte, juntando esses dois termos, que é uma dimensão bastante presente na saúde mental das pessoas, né. E nesse caso é bastante interessante, né, a vida desse professor, né, a vida não pode parar, e é um sujeito que, como professor, está aqui os colegas professores presentes, né, como se o professor tivesse que encarnar, né, essa vida diante dos seus alunos, e haja vida, né, haja carne para sustentar essa vida para todos, né. E mais ainda, é assim, insuportável, né, como diz o paciente, ninguém aguenta mais se reinventar, né? Na verdade, ninguém aguenta mais esse imperativo, né, de ter que reinventar. Então, nós, psicólogos, não é essa a nossa, pelo menos na clínica psicanalítica, né, não é essa a nossa direção, né, de produzir imperativos, de produzir referências, no sentido de uma saída que, a princípio, só se mostra como fantasiosa, né, ou fantasística. Então, essa reinvenção também não... É óbvio que todo mundo vai estar louco, né, ansioso também para voltar ao normal, né, para voltar a se organizar por categorias simbólicas que antes nos organizavam, mas a pandemia produz esse curto-circuito, né? Esse real aí que convoca a radicalidade do singular, né? Ninguém aguenta mais esses imperativos aí que estão colocados. Gabriela Gagliardi vai apresentar essa questão desse insuportável, né? Essa ideia do divisor de águas, o rompimento aí de um traumático aí em relação a essa defesa, né, que estava estruturada, de que ter muitos amigos sustentava de alguma forma o semblante desse sujeito, que se apresenta desamparada, né, que se apresenta sem norte, né. Então, como que talvez imaginariamente ela se sustentava aí na relação com esses semelhantes, né, com esses pequenos outros e com a família também.
E acho que depois foi Ana, né? Ana Carolina. É interessante, né, que essa significante do remoto, né? Antes a paciente estava remota, né? Para talvez deixar a mãe nesse lugar mais remoto, né? Ela estava em outro país e de alguma forma ela se vê diante dessa presença invasiva, intrusiva da mãe, que a princípio não exatamente que ela não compreenda, né, o virtual e a possibilidade de trabalhar e de estudar por esse virtual, mas demarca isso e ela permanece em casa, né? Esse lugar, né? Isso é algo que retorna. Né? Alguém escreveu aqui, acho que foi o Leonardo, né? Mais atrás, como uma oportunidade, né? Leonardo, oportunidade de rever e elaborar esses laços primordiais com a mãe. Sim, né? Mas, a princípio, rever, não é isso que se apresenta nessa intrusão materna, não é para essa paciente, a princípio, uma oportunidade. Ainda bem que ela está na análise e pode tornar, né? Fazer desse limão uma limonada, né? Poder, sim, elaborar algo que permita a ela que esse remoto não tenha que ser na realidade, né, no real da relação com a mãe. O caso de Gabriela Cariello é interessante porque a pandemia aparece como uma solução, né? Aparece como um impedimento, esse real do afastamento, da proibição, né, desse dever, né, nós não devemos sair de casa. Para ela, oferece uma solução que, para o sujeito estar com os outros, era absolutamente angustiante. Então, tem muita gente também que apresenta essa relação, né, com a pandemia. Muitos de nós já escutamos isso, seja socialmente ou mesmo nos consultórios, né, como que alguns sujeitos encontraram um certo apaziguamento aí dessa angústia que é de estar na relação com o outro. Bem como também o caso de que Rebeca apresenta, né, que é esse ponto aí das relações amorosas, né, que na pandemia foram extremamente tocadas, né, e afetadas pelo novo contexto, mas essa moça se vira aí e encontra, né, o ex-namorado hoje, né, quando ela propõe que eles se ajuntem, né, para viverem felizes para sempre, a partir dessa demanda, né, dela em relação a essa fantasia. Ele adia isso, né, e fala, não, primeiro nós temos que comprar uma casa, vamos com calma, né. Ela rompe com isso, com essa rejeição, né, vamos dizer assim, e já se apressa e arruma outro que brevemente, rapidamente se dispõe a ficar aí, né, a fazer essa promessa e ela tira uma licença, né, da análise para poder viver a fantasia. Ela fica algumas sessões sem aparecer para poder viver essa suspensão, né, da análise, e de alguma forma ela já saca isso e já sacou que isso é uma saída precária, né, porque ela já se conectou a uma outra falta, né, a um outro objeto que falta, né, não mais o pai dos filhos, mas os filhos. E no caso de Vanessa, a gente observa também essa localização de um sintoma prévio do sujeito, né, de uma defesa que se estruturava aí nessa distância que o sujeito controlava em relação ao outro, mas que a pandemia intensifica de tal forma a fazer vacilar essa defesa, a fazer desmoronar pelo menos a princípio, né, esse sintoma onde ela de alguma forma gozava nessa distância e proximidade em relação ao outro, né?
Então, são pequenos fragmentos que vão nos ilustrar, né? Que vão trazer para nós uma ilustração dos efeitos dessa pandemia. Agora, temos algum tempo para novas manifestações, tanto dos colegas quanto das estagiárias que apresentaram, dos professores. Está aberta a palavra. Não recolhi nenhuma questão aqui no chat. Questões para as estagiárias, para a Gabriela Simões, para a Noir. Oi, Jacques, está me ouvindo? Tá bom, Romário, estou ouvindo. Show de bola. Ô, Jacques, nossa, eu gostei demais dos relatos dos casos, muito instigantes, né? E a minha pergunta tem a ver com, não sei se vocês que estão nesse modelo de atendimento, se vocês já têm uma ideia de quais são as diferenças, de fato, que existe do modelo presencial para o modelo do atendimento online. Enfim, as meninas aí, do relato delas também, o que vocês podem pensar com a gente sobre isso, né? Esses dois modelos, né, que sim, a gente tem referência, né? Tanto do presencial quanto do online, como elas relataram aí. Quem gostaria de começar? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Então, eu já atendi presencial e já atendi online, né? Sendo muito sincera, eu fiquei um pouco receosa, assim, nesse último período, de como seria, né, atender online, se realmente daria certo. Eu acho que foi a Gabi que falou de manhã, não lembro, se teria como fazer a transferência, assim, se seria mais difícil, como que a gente ia lidar com isso, assim. Então, acho que tem prós e contras, assim, nessa questão do online. Igual o caso que eu falei, assim, eu acho que seria um pouco complicado para a minha paciente ir à clínica, por exemplo. Então, ela tem uma facilidade com a terapia por ser online. Então, talvez ela não se deslocaria até a FUMEC para poder fazer a terapia. Então, assim, eu vejo que tem uns prós e uns contras, assim, mas também no caso dela, ela não consegue fechar essa porta, assim, literalmente, mas também falando num sentido figurado em relação à mãe. Mas aí acaba que eu consigo perceber um pouco isso, assim, sabe, no online. Então a gente vê umas coisas que, igual a Gabi falou, às vezes paciente penteando o cabelo, paciente fazendo isso, fazendo aquilo, só que acaba que faz parte um pouco, né? Você não pode descartar totalmente essas coisas, assim. Então, até no online, a gente pega algumas coisas assim, tipo essa mãe que fica ali perto da porta enquanto a paciente está fazendo a terapia, e isso nos diz alguma coisa, né? Talvez se eu tivesse no presencial, a mãe não estaria lá na porta, não sei, né, também, esperando a paciente, não sei, não posso dar certeza. Mas eu acho que tem, assim, uns prós e os contras, assim, de atender online. Eu fiquei bastante receosa no início, mas eu vejo que é o possível agora, né? Então, fazer o que dá com o possível. Mas eu prefiro presencial. Acho que faz falta. Eu concordo com a Ana. Eu acho que as meninas, eu até acho que vem mais vantagem nessa via remota do que eu. Eu realmente acho que compromete muito. Acho que faz falta a pessoa ter que pagar o preço de se arrumar, de enfrentar o trânsito, de estacionar ou de pegar um ônibus, de estar ali exclusivamente para aquele momento. Confesso, não sei se é certo ou errado, a gente não está tratando aqui, não é muito o caso, né, de certo e errado, mas não acho muito confortável a pessoa deitada ou a pessoa se arrumando. Já aconteceu comigo, da pessoa ir ao banheiro, sabe, fazer xixi, gente, no meio da sessão, complicado, né? Então, eu tento sempre ir
restringindo um pouco esse momento agora para isso, ou brincando com o cachorro, mostrando o cachorro, não são crianças, né? No meu caso, eu não estou atendendo criança. Então, sei, eu tento fazer esse recorte, assim, esse momento agora é disso. Agora a gente está nesse outro trabalho. Então, não vai lavar a louça, não vai arrumar a casa, não vai cuidar de criança no momento da sua terapia, da sua análise, né, especialmente. Então, acho que é isso. Eu tive também experiência presencial, eu acho que... Mas, assim, que bom que temos esse recurso, né? Que agora está salvando vidas, literalmente. Acho que é isso. Eu concordo muito com a fala da Rebeca. Acho que essa questão mesmo de ter que ir para a terapia abre um espaço assim para o desejo ser colocado em pauta para ter uma melhora no tratamento que você está investindo ali, né? E tem vários estudos também que estão relatando algumas coisas da pandemia, igual eu falei na palestra de manhã, eu assisti algumas lives do Kiné que ele fez durante essa pandemia, e me ajudou muito, porque eu também tinha muita dificuldade, como que eu vou atender com câmera, sem câmera, mostrando meu quarto, uma parede, como sustentar um saber, toca campainha, tem cachorro passando, então mostra muito da sua privacidade que tem que ser preservada naquele momento de análise, né, para manter esse saber ali naquele momento, que acaba acaba interferindo, mesmo a gente não querendo, às vezes a internet cai, acontece alguma coisa que não está no nosso controle. Eu acho que isso dificulta, sim, o processo online, mas ao mesmo tempo é aquela questão que possibilitou também a abertura para muitas pessoas que nunca iriam numa terapia, num processo de análise presencial, às vezes até por questões financeiras, por tempo, por inúmeros motivos que agora também estão conseguindo fazer esse atendimento. Eu não tive a experiência de atender presencialmente, né? Mas eu acho que eu concordo com a Laura também, que é difícil manter, enfim, é um pouco difícil manter essa posição, assim, essa posição que a gente tem que sustentar de analista mesmo, assim, né? Mas, assim, por outro lado, no caso dessa paciente que eu relatei, por exemplo, como ela tem essa questão muito forte, né, que o olhar invade muito, eu acho que dificilmente, assim, ela procuraria atendimento se fosse presencial, sabe? Então, tanto é que eu atendo ela sem câmera, né, por uma escolha dela, e então eu acho que tem esse lado também, assim, né, enfim, da questão do olhar, que ela não daria conta de buscar esse atendimento que fosse presencial. Mas eu acho que também tem umas outras dificuldades, assim, que eu estava me lembrando, né, com os 2 pacientes que eu atendo, fica às vezes um pouco, não sei, um pouco confuso, porque às vezes antes da sessão, por exemplo, o paciente me liga, assim, ou enfim, ele meio que liga a hora que ele quer ligar, sabe? E eu acho isso um pouco complexo também, assim, né? E aí tem que pôr alguma barra ali, porque senão fica um pouco isso também. Então tem essas dificuldades, enfim, né? Todo um manejo que eu acho que ninguém sabe mesmo como lidar. É uma coisa muito da prática, meio que um feeling mesmo, assim. E, enfim, eu acho que presencialmente seria mais fácil. Mas é isso, tem essas possibilidades que a gente sempre fala também, né? Que abre mesmo. Paralelamente aqui está tendo uma discussão no chat, né? A Érica até propôs um novo evento, um vento que permita a gente aprofundar nessa discussão, né? Não só do atendimento individual, o Rafael também fala do atendimento em grupo, não é, Rafa? Assim, acho que essa questão que o Haroldo colocou, uma questão também muito interessante. Primeiro, parabéns, né, pelas apresentações, né? Enfim, acho que a discussão clínica sempre traz uma ânsia para a gente falar sobre. Agora, pensando do ponto de vista da forma, né, acho que a Érica trouxe essa dimensão, e aí me parece interessante, assim, como que, num certo sentido, nos adaptamos, né?
no atendimento a esse uso. Assim, e aí a gente tem feito, no meu estágio, que eu supervisiono, a gente está com atividade de grupo, né, e aí coloca outras questões também. Então, eu acho que essa intermediação aí, ela de fato merece uma atenção especial, para além de questões clínicas apenas, né, que é interessante pensar, né, porque vendo, né, assim, o trâmite ali da clínica tem funcionado. Na verdade, a gente pode questionar, mas funcionar do ponto de vista do sistema, assim, funciona, entendeu? Então, enfim, acho que é uma questão, mas muito bacana, gente, muito bom mesmo. Sim, esse aspecto que o professor Haroldo pergunta, né, sobre a transferência, quer dizer, tanto no presencial quanto no online, o sujeito já chega, né, com uma carga imaginária sobre o que ele vai encontrar, não é? É óbvio que é diferente, né? Então, Romário, a nossa discussão é mais sobre a diferença, e não se é pior ou melhor, né? Se é bom ou ruim, prós e contras, né? A gente tenta pensar mais que é um dispositivo diferente que tem suas potencialidades, né? Diferentes do presencial. Então, do ponto de vista transferencial, professor Haroldo, a gente pode dizer que a transferência, de alguma forma, ela já vem antecipada, né? Talvez esse formato online ele seja menos estimulante, né? Porque é uma caixinha, né? Um quadradinho onde os rostos ocupam a maior parte, né? do quadradinho, né? E aí o sujeito também que sempre tem uma certa curiosidade, né, sobre a pessoa do analista, né? A princípio essa transferência ela se dá numa dimensão imaginária, né? Com uma referência antecipada. Ô, Jacques, eu tenho uma curiosidade, porque até aqui todo mundo que falou está falando do ponto de vista do analista, né? Eu, como paciente, assim, tanto no presencial quanto eu não vejo a menor dificuldade em nenhuma das partes. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha analista, dizendo, domingo minha análise começa, sabe? Então, eu gostaria de escutar muito o paciente dizendo isso, para saber, assim, onde que está a dificuldade, se é nos dois, ou se está mais em um, porque, na verdade, aqui a gente está escutando do ponto de quem está analisando, mas falando de quem é analisado, e aí eu acho difícil. Está cheio de paciente aqui também, né? Não, eu sei, pois é, mas a fala vem nesse lugar, né? Eu acho que, de novo, a gente volta para esse ponto maravilhoso, que é da singularidade, né? Eu vejo muita diferença no meu processo presencial para esse agora. Sabe? Então, eu acho que realmente isso é muito lindo também, né? Muito particular. E que bom que cada um está tirando algum proveito, ou fazendo o melhor uso disso que está posto para a gente, né? Não tem como questionar. É o que temos para hoje. Mas e que legal que é assim também, né? O meu processo foi afetado. Eu acho que eu prefiro o trabalho de ir até lá, sabe? Não sei, quem mais quiser se manifestar aí como paciente. Eu queria falar também meu, aquele momento da análise, aquele momento é meu, não é um momento que eu divido, nem com o meu sofá, sabe? É um momento meu no divã. É muito especial. Recomendo. No meu caso, eu já fazia análise presencialmente já tem bastante tempo. E, assim, online, eu acho que a diferença é um pouco sutil. Eu fiquei bastante tempo online, até, assim, alguns bons meses. E aí, depois, em algum ponto, assim, minha analista sugeriu que eu voltasse aí presencialmente. Eu não dei muita bola. Mas, assim, aí eu voltei aí presencialmente de novo sempre. E eu acho que a diferença, para mim, eu senti uma diferença sutil, mas eu acho que ainda assim é como se estando no consultório e deitando no divã, é como se eu de fato entrasse mesmo no momento da análise, assim.
E estando em casa, presencialmente, aí eu faço sem câmera, né, por ser no divã, enfim, eu prefiro. Eu acho que não rola tanto assim. É quase como se eu estivesse falando no telefone, assim, mais ou menos. O que fica muito parecido com os outros contatos que a gente está tendo com as pessoas. E aí, ir presencialmente, deitar no divã, eu achei sutil, mas achei que fez diferença, sim. Oi, gente, eu fiquei pensando na questão do corpo, sabe? Assim, um corpo que ocupa algum lugar, sabe? Porque quando o Jacques falou do quadradinho, da gente ficar só com a carinha, assim, e depois a Rebeca falou do divã, eu pensei como o corpo é importante, né, nessa história, assim, a gente mover o nosso corpo em direção sabe? Em direção à análise, assim. Porque nós somos um todo, né? Tipo, eu acho que isso aqui, por exemplo, a gente estar aqui, todo mundo com a carinha, 96 pessoas, 10h30 da noite, a gente está com a nossa carinha, sabe? Para o outro. A gente não está sentado no auditório, sabe? Assim, se movendo enfim, sei lá, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Muita. Eu acho que faz sentido também isso de estar com o corpo ali no consultório, enfim, né? Tipo, como se fosse, sei lá, o corpo em análise, enfim. Eu acho que isso faz muito sentido também. Eu percebi uma coisa que você falou, Gabi, que eu estava até conversando com outra estagiária, que realmente, assim, tem muita gente que sentiu que as relações ficaram muito iguais, assim. Então, tudo é no virtual. Então, assim, o que vai diferenciar aquele momento que é da análise, assim, sabe? Porque tudo é aqui no Teams, e aí temos vários rostos aqui e todo mundo está conversando, falando o que vem na cabeça e expondo as opiniões e tal. E na análise, e aí? Qual que vai ser a diferença, assim, sabe? Porque todas as relações estão meio que sendo assim, no virtual. Então, fica difícil essa diferenciação, assim, sabe? A gente estava pensando justamente isso que você falou. Parece que parece assim, isso é muito individual, mas às vezes ela estava comentando comigo que parece uma ligação, assim, sabe? Uma coisa rotineira. Não tem aquela coisa, estou em análise nesse momento, sabe? É muito comum, vamos colocar assim. Eu comecei quando começou a pandemia, né, eu passei para o online, a minha análise, né, e de repente, assim, eu comecei a achar muito, muito ruim, sentir falta de voltar para o presencial demais da conta. E na época eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, se fosse ano retrasado, né, antes da pandemia, quando a vida está naquela correria toda, será que eu gostaria de fazer online? Para ficar livre do trânsito, porque eu já tive o trânsito do trabalho, já tive o trânsito do supermercado, aquela coisa de todo dia, né? Ou agora eu estou querendo porque eu só saio de casa para ir ao Verde Mar e na psicóloga, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso, por que para mim foi tão melhor ser presencial? E aí eu concluí assim, que colocar a análise junto com o Verde Mar era muito injusto. Apesar de ser as duas únicas vezes que eu saía na semana, sabe? E aí eu acho que é isso, é você sair mesmo, falar agora eu tô indo para lá para isso, e ficar totalmente ali, você fica meia hora ali completamente entregue. Não é igual em casa que você fala, tô aqui trabalhando, deixa eu parar rapidinho aqui para conversar com fulano, sabe? Eu acho que pelo menos para mim assim funciona de um jeito diferente, em que eu tenho mais presença, sabe? Eu acho. Ei, Jacques. Ei, Alessandra. Mês que vem estou com você, hein? Oi? Mês que vem sou sua aluna de novo. Tá bom, vai ser um prazer. Vamos ver se eu vou estar... Não sei se eu aguento mais um semestre remoto, não. Quero nem Pelo saber. amor de Deus, já que nosso TCC, hein? Não brinca com nossos sentimentos, não. Nem brinca. O problema também é esse sintoma que é terrível, esse sintoma contemporâneo, que as pessoas não abrem a câmera, né? O que na análise é uma temática, né, a ser discutida, né, se abre, não abre.
se o paciente vai olhar ou não para o analista. Quem estava no divã, quando foi para o online, ficou constrangido também com o analista olhando para ele, né? Por que esse cara está me olhando aqui? Então, agora, na atividade didática, tem esse sintoma contemporâneo, né? Da câmera, né? Supostamente uma proteção aí, né? À privacidade. Então, nós temos esse problema aí de ter que falar, às vezes, com letras, né? Letras e retratos. Não, eu vi o rosto da minha analista pela primeira vez, esses dias. Eu fiquei assim, porque eu entrei já na pandemia, então ela sempre estava de máscara. Aí a gente passou pro online, aí no início, assim, só para abrir, assim, tá, tudo bem, ela tava sem máscara. Eu fiquei assim, gente, olha minha analista, nunca tinha visto, nunca tinha visto a cara dela. Aí eu vi pela primeira vez esses dias, aí eu até fiquei pensando e falei, gente, eu cheguei nos primeiros dias, ela de máscara, depois de van, aí agora, de repente, ela abre a câmera assim de uma vez, oi. Pois é, muito singular. E o Lacan também toca nesse ponto, né, que a Gabriela fala e a Haroldo comenta. O Lacan vai dizer que a análise é um encontro entre dois corpos, né, mas não é um encontro pela via do tato, né? Como que a presença do analista se dá através do corpo, né? Mas fundamentalmente pela escuta, né? Então, é o corpo e a voz, né? O corpo e a palavra. Então, como que, do ponto de vista do paciente, né, o corpo do analista é tela de projeção transferencial também, né? Então, tá encomendado aí, Rafael, um evento para a gente discutir mais isso, hein? Beleza? Achou ótimo, Charles. Vamos para o sofá, vamos descansar. Agradeço a todo mundo, às estagiárias, Gabriela, aos professores presentes. Foi massa. Adorei também. Obrigada, Jacques, pela oportunidade. A gente amou muito. Massa. Sim, verdade. Beijo, gente. Até breve. Até a próxima. Boa noite.